Cláudio, deixa eu começar então uma parte aqui da tua colocação que eu achei realmente bastante oportuna e profunda. Acho que a gente tem um tema complicado aí para tratar, né? Vou ter aqui alguns cuidados em algumas colocações. Então eu começaria falando um pouquinho dessa agenda woke, né? Quem não entende, é uma agenda que está aí presente o tempo todo nas mídias, nas redes sociais. Algumas empresas estão encampando esta visão, que é uma visão que associa duas coisas importantes. Uma, a chamada teoria crítica, né? Que é essa teoria do pós-estruturalismo em que nós precisamos questionar tudo. Né? Tudo tem que ser reformulado. Né? Uma visão de crítica de certos valores, críticas em relação a certo status quo da sociedade, então a gente precisa mudar tudo. Teoria crítica é uma visão que está presente aí desde o século passado, de uma forma cada vez mais intensa, e que os efeitos estão aí. Então, com a teoria crítica, nós usamos da linguagem para reformular as coisas. Então, mudamos primeiro a linguagem e, diante dessa mudança da linguagem, você reformula a própria realidade. E o outro ponto é o conceito de justiça social, né? Onde você pega algumas pautas, aí, especialmente de minorias, onde você precisa promover a justiça social. À medida que você junta esses dois elementos, você tem uma ideologia, uma agenda extremamente forte, porque está baseada numa reformulação de linguagem, então você redefine algumas coisas, inclusive o conceito de gênero é uma redefinição conceitual, pois eu não gostaria muito de entrar nisso por outras questões. Não tomou um processo. Isso, você entendeu bem. E o outro ponto é exatamente essa ideia da justiça social. Vamos pegar essas pessoas e fazer a justiça social que elas estão tanto precisando. Então, diante de duas questões centrais, eu diria fundamentais, nós vimos, né, o discurso se tornando hegemônico. E acho que aí está o grande problema de toda hegemonia. Toda unanimidade é burra, né? Sim. Então a gente começa a observar que um discurso hegemônico, muitas vezes financiado por, digamos, interesses particulares, vamos colocar desta forma, isso conduz a sociedade para certos padrões de comportamento, de massa, por exemplo, sem a reflexão necessária a respeito. A gente viu isso na pandemia. Sim. Eu diria que a primeira vítima da pandemia foi a ciência. A ciência, em termos de metodologias, a gente precisava respeitar uma metodologia para fazer algumas afirmações. E a gente viu que esse respeito não ocorreu. O próprio método científico, primeiro foi para o espaço. E aí que está o ponto. Quando você tem um discurso hegemônico, algumas premissas ou algumas referências são abandonadas. E quando se trata, por exemplo, de questões tão, eu diria, humanas, como essa questão sexual e profunda, quando você tem um discurso hegemônico, você vai ter problema. E vai ter problema sério. Hoje a gente tem um discurso hegemônico de que o gênero é fundamentado no que você sente. Eu entendo que aí a gente tem um problema sério. Esse discurso hegemônico já tem produzido algumas consequências deletérias em sociedades como Estados Unidos, Canadá. A gente já está observando alguns problemas derivados desse caminho em torno da ideologia de gênero. Frei. Uma coisa que me chamou a atenção, e o Jesus, de certa forma, apresentou, mas essa questão da massificação da informação, no sentido que agora com as facilidades tecnológicas, muitas vezes se apresentam temas que aparentemente são interessantes, que vai até mesmo agradar uma pessoa, mas as reflexões são muito rasas. E um problema muito sério que nós temos hoje, que hoje se busca mais essa questão da sensação em si, o que eu sinto, quais os meus sentimentos, do que até mesmo uma experiência profunda de todo o meu ser que está engajado numa reflexão mais profunda, e entra a racionalidade também. É aquilo que eu havia dito antes, né? Essa unidade entre o espírito, alma e corpo. E às vezes a gente vai desintegrando esses aspectos focados naquilo que eu sinto, naquilo que é mais imediato, e não sou capaz de refletir ou de ter uma apuração melhor de todas as coisas. Nessa dimensão do gênero e vários outros aspectos, vai também muito por este viés de que as informações elas são enviadas, bombardeadas sobre o indivíduo, sobre as pessoas, e quem mais acaba sofrendo esse bombardeio são os jovens, que estão no processo ainda de maturidade, e os adolescentes, de modo particular, e passando por algumas experiências pessoais que não conseguem responder, de fato vai buscar aquilo que é mais acessível. E outro problema da sociedade hoje é exatamente dessa questão, que é mais fácil para mim, vou buscar e ir atrás.
Mas às vezes na formação humana, quando nós falamos de formação humana, o viés não é pelo mais fácil. O viés se dá exatamente por esse processo de construção, de constituição do próprio ser, da própria vida. Isso implica vários aspectos. Voltando àquela pergunta inicial, né, como é que se vive como religioso, como ser franciscano nessa realidade, é esse ponto central. É um exercício constante de voltar àquilo que é mais fundamental da vida humana, ou a nossa própria vitalidade, a humanidade no seu ser concreto. Posso te interromper? Você falou uma coisa que eu acho que ela é fundamental, ela é chave nessa questão para a gente entender. Vocês dois, na verdade, que é essa história de você tomar decisão com base no que você está sentindo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma era em que o que você sente está sendo muito valorizado. Assim, então, é um pouco até... Tem gente que brinca com isso na internet, tudo, que assim, falando de criança, né? Criança está em formação, não conhece nada da vida, não se conhece, não entende, muitas vezes nem o que ela está sentindo. Um bebê, por exemplo, não tem a menor percepção do que ela... Às vezes não sabe nem que está sentindo fome e está chorando. Né? Quando a criança um pouco mais ali pré-adolescente e tudo, você tem a mudança hormonal, tem uma opção de coisas que interferem na tua vida, tem uma incompreensão ainda até do papel dela dentro da sociedade, dentro da família, dentro de tudo. Ela nem se conhece, mas tudo aquilo está despertando sentimento. Quer dizer, você sente, o sentimento é uma coisa muito superficial. Ela pode ser uma coisa que venha de dentro, profunda e tal, de reflexão, pode, mas também pode ser uma coisa simplesmente uma reação a um estímulo que você, sei lá, você às vezes tá lá na escola, né? Tem, sei lá, seus coleguinhas ostentam, né? Estão com uma roupa de marca, um tênis de marca, uma coisa ali, você não tem aquilo já vai te frustrar, você já vai voltar, você pré-adolescente, adolescente, você vai voltar para casa com um sentimento de tristeza, de frustração. Você aplica isso para essas outras questões, quer dizer, quando você está falando fundamentalmente do que é a pessoa, quer dizer, nós passamos muitas vezes a vida inteira tentando nos conhecer. Sim. Imagina a gente tomar decisões com base no que a gente está sentindo. Por isso a razão é tão importante, né? E que coisa, né? A gente tem uma cultura hoje voltada para o sentimento. É isso, aí o pai hoje a criança chora, reclama, faz birra, aí o pai não quer dar um corretivo, não quer falar mais alto, não quer deixar de castigo, não quer, sabe? E daí fica naquela coisa meio macia ali, né? Parece que não quer frustrar a criança, né? Que sempre tem essa tentativa eterna de tentar ver as pessoas felizes, né? Então a criança tem que estar feliz o tempo inteiro, tem que estar rindo, tem que estar estimulando de alguma maneira. Aí isso aqui, né, dopamina o tempo inteiro também, você está o tempo inteiro buscando sentir prazer, sentir felicidade. Situação complicada, né? Fazer essa reflexão é muito difícil. E me preocupa também até a questão do legislativo, que às vezes, em alguns momentos, parece se pautar mais os sentimentos em algumas situações, quando vai se pensar leis, do que uma dimensão mais ampla do que aquela lei pode... Perfeito. Eu costumo dizer sempre aqui, não quero te interromper, mas você está falando um negócio que eu costumo dizer sempre, o pessoal tira, às vezes, uma política pública do bolso de trás da calça, sem estar preocupado com os dados, né, sem levantar, sem estudar, sem fazer um diagnóstico. Então como é que você propõe uma solução se você não tem um diagnóstico? São essas mesmas pessoas que falam de ciência, né? Desculpa, que ciência? Ciência do que eu estou sentindo, né? Do que eu acredito ali na ocasião. Exatamente. Isso é muito importante que você está falando. Tem algum exemplo recente que você olha assim e fala assim, putz, tá tudo errado? De algo que você viu, de alguma decisão, de alguma política pública? Se formos, na verdade, muitas vezes, em algumas situações, me preocupa, às vezes, a forma como o Estado, às vezes, se preocupa mais com como formar as crianças, por exemplo. Às vezes tem uma restrição muito excessiva, de algum modo, do pai, da mãe, poder estar ali formando a criança. Claro que tem que ter todo o cuidado também na dignidade humana, mas parece que em alguns momentos isso passa até dos limites, fazendo com que os pais não tenham nem autoridade também, que não é autoritarismo, mas não tem autoridade de formar a criança ali que está no processo e precisa entender o caminho moral, ter uma formação moral, ter os cuidados para o bem crescimento da própria criança. Isso é um ponto que
Eu elencaria como um exemplo que às vezes temos que ter muito cuidado quando você pensa em leis de não tirar a própria dimensão desse aspecto da relação familiar em si. E, de certa forma, algumas leis me parece passar um pouco da barreira desse cuidado. Eu tenho um exemplo interessante, né? Acho que você colocou, Cláudio, de uma forma muito precisa. Hoje a gente tem um fenômeno chamado de emotivismo. Emotivismo? Isso é bom, viu, Mariana? Ou sentimentalismo. Que é pautar a vida pelo que se sente. Né? Basicamente isso. Me recordo das discussões em relação à lei da palmada, né? Que foi uma lei que passou há muito tempo atrás, eu não me recordo exatamente a época. Mas as discussões foram interessantes porque eu estava olhando os especialistas que foram convocados para se falar a respeito. Sim. Onde a educação deveria ser uma educação positiva, não pautada em palmadas. Eu diria que essa é uma lei controversa, né? E uma realidade complexa. Quando se fala de educação de filhos, é uma realidade complexa. Para quem tem filho, a gente sabe, cada filho é de um jeito, cada filho se comporta de uma determinada maneira. E os recursos de educação eles têm que ser aplicados à realidade da própria criança. De fato, a gente sabe que existem aquelas ocasiões em que os pais são agressivos, eles não utilizam, digamos assim, de punição física com objetivo educativo. Eles utilizam de punição física apenas como forma de extravasar as próprias emoções, o emotivismo de novo. Então, vendo essas discussões a respeito da lei da palmada, era interessante ver como as pessoas estavam dizendo que não podemos bater, não podemos falar de modo agressivo, os pais têm que responder por isso na justiça, por o Estado, enfim. E aí a gente vê a entrada do Estado numa esfera que produziu alguns efeitos complicados. Né? Hoje a gente vê muitos casos em que pais estão sendo acionados na justiça de modo conveniente. Por exemplo, diante de uma família em que os pais são separados, a mãe se utiliza de uma forma conveniente para acusar o pai em relação àquilo, né, que o pai se utilizou de uma palmada, para que possa, digamos, se vingar daquele pai que se separou, ou vice-versa. A gente vê exatamente a mesma coisa. Pai se utilizando dessas denúncias de que se utilizou ali de uma correção física como forma de tirar o direito pátrio da mãe. Na verdade, criou-se uma celeuma em torno deste tema, onde, na verdade, faltou, no meu entender, uma reflexão mais profunda a respeito da responsabilidade de pai e mãe efetiva no que diz respeito à formação humana. Criar uma pessoa livre não é dar a ela elementos para que ela faça o que ela queira. Exatamente. Né? Vou fazer o que eu quero. Ou corrigir a pessoa de uma forma que interessa. Eu vou corrigir do jeito que eu quero. Criar uma pessoa livre é criar uma pessoa que seja capaz de tomar decisões por si mesma. Decisões para o bem dela e para o bem dos outros. Infelizmente, a gente observa hoje uma tendência para se levar as pessoas a tomarem decisões que sejam simplesmente para ocupar o seu bem-estar, os seus sentimentos, as suas emoções, porque afinal de contas eu preciso ser feliz. E as pessoas confundem felicidade com euforia. Então eu sou feliz quando estou no show do Bruno Mars, né? Teve um show aqui em Brasília há pouco. Foi? Não, fui não. Mas eles foram. Eu acho que eu tô ficando velho para essas coisas. Eu nem fiquei sabendo, eu tô mais velho que você. Né? Eu soube ontem, alguém me falou que tinha o Bruno Mars. Aí, exato. Tá bom. Então eu tô numa euforia porque estou no show. Mas se eu estou trabalhando com um chefe que me exige pontualidade, que me exige entregar o que eu preciso, eu não estou feliz, então vou sair do emprego. Então veja como a liberdade ela está sendo confundida no sentido do indivíduo tomar decisões apenas orientadas pelo que sente. Então, eu corrijo um filho pelo que eu sinto, eu tomo uma decisão profissional pelo que eu sinto, eu tomo uma decisão em relação ao meu corpo pelo que eu sinto, eu tomo uma decisão em relação ao meu parceiro conjugal pelo que eu sinto. As pessoas não estão olhando mais para uma realidade humana transcendendo a responsabilidade, o valor, né, a justiça, a honestidade, a prudência, a coragem e o autodomínio. Ninguém mais vive de modo virtuoso buscando esses transcendentais. Todo mundo quer agora viver pelo sentimentalismo